Amém. Graça e a paz, igreja. Você que nos assiste aí na internet. Amém. Que o Senhor esteja conosco aqui e que traga essa palavra, né? É interessante que a irmã Marisa aqui falou do texto de Isaías. Mas até fala o tema, eu queria falar, ler o último versículo, Isaías 40, né? Até o 31. Isso, Marisa. E o 31 vai dizer o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Certo? Então, a gente precisa esperar no Senhor, né? Eu sei que cada pessoa tem um problema, tem uma situação que passa, né? E Jesus já falou sobre isso. Nós teremos aflições, mas se a gente buscar em Deus, a gente vai ter esse refúgio, né? A gente vai conseguir passar sobre os problemas, sobre as dificuldades. E o tema que eu quero trazer aqui é exatamente sobre isso, né? Ver que o Espírito Santo, ele testifica, né, a palavra. A gente não combinou, não queria falar. E até os louvores também falam muito sobre isso. Então é uma chamada que Deus está trazendo para a gente fazer essa reflexão, né? Meditar sobre nós mesmos e a gente buscar o nosso refúgio no Senhor, né? Amém. E o tema que eu quero falar aqui é vivendo em paz em meio às dificuldades. O nosso texto base é Filipenses 4, de 6 ao 9. Seria de 6 ao 8, mas de 6 ao 9. 9 diz algo importante. E a gente vai abrir a palavra aí e a gente vai ler esse texto. Filipenses 4, versículo 6. Versículo 6 ao 9. Vai dizer o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste de mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Queria orar e agradecer a Deus. Amém? Senhor, Pai amado, querido, em nome de Jesus, entregue em tuas mãos aqui esta palavra, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, pois, ó Deus, o mundo precisa, ó Deus, da tua palavra, precisa voltar-se para o Senhor, Pai, pois, ó Deus, tem muitos problemas, ó Deus, problemas pessoais, problemas no trabalho, problemas na sociedade em si, ó Pai, mas as pessoas estão esquecendo de buscar refúgio no Senhor, Pai, estão esquecendo de colocar o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas, Senhor. Estão esquecendo de colocar os seus problemas diante de Ti, ó Deus, pois o Senhor é a solução de todos os nossos problemas, ó Pai. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Então, antes de falar, eu quero falar quem escreveu essa carta aqui, a carta de Filipenses, que escreveu esse versículo, foi Paulo, né? Então, numa situação muito complicada que ele estava vivendo no momento, ele estava em Roma, ele já tinha sido preso algumas vezes, e dessa vez ele mesmo sabia que ele não ia escapar. Então, em outras prisões ele era preso, mas ele recebia carta e conseguia sair e fazer as viagens e pregar em vários lugares. Só que dessa vez, só pelo fato de ele ter anunciado o nome de Jesus como o único Senhor, né? E naquela época, Senhor era um título que dava ao líder ali de Roma, e foi tido como uma situação política, né? Então ele fez uma transgressão
e ele foi um preso político nessa época. E a sentença dele era a sentença de morte. Mas como ele era cidadão, ele tinha o título de cidadão romano, ele ficou em prisão domiciliar. Naquela época ele pagava pelo aluguel de uma casa, né? E ele ficava ali sendo guardado pelos guardas do líder ali de Roma, certo? E nessa época foi muito complicado, porque Paulo passava muitas dificuldades, muitas necessidades, e os irmãos de Filipos, né, quando tinha a igreja de Filipenses, conhecia Paulo, conhecia a trajetória e tinha essa questão de ajudar. E aí ajudava Paulo, mandou o irmão lá para poder ajudar Paulo com finanças, né, e com alimentos. E Paulo fez essa carta agradecendo e dando essa orientação. Por que eu falo isso? Porque a situação de Paulo era muito complicada. Ele já tinha sofrido bastante, mas esse sofrimento aqui que ele passava, ele estava passando por uma angústia terrível. Imagine você ser preso, mesmo precisando domiciliar, num lugar onde você está sendo guardado ali, mas você sabe que você vai morrer. Paulo sabia que ia morrer. Então, se a gente que não sabe que dia vai morrer já fica meio aflito com algumas situações, imagine você saber o dia da sua morte, sabendo que você não vai sair dali vivo. Então é uma angústia, né? E Jesus passou por isso também e testemunhou ali. Então Paulo ele tem autoridade de falar sobre isso, né? De falar, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então ele deu uma ordem para os filipenses para não ficar ansiosos por coisa alguma, por nada. Ou seja, as pessoas que são cristãos, que eram cristãos ali, né, e nós não deveríamos ter problemas com ansiedade por coisa alguma, sendo que a ansiedade ela é incompatível com a vida cristã, já que toda a Bíblia fala da nossa confiança em Deus, certo? Isso eu falo de uma ansiedade, né, voltada para a questão da fé em Deus. Por que eu falo isso? Porque existem outros tipos de ansiedade, né, que a gente vai ver aqui, mas o que mais norteia o mundo hoje é essa ansiedade em que as pessoas não buscam a Deus. A ansiedade em que o homem quer resolver os problemas por outros meios, sem antes verificar como é que está a sua vida com Deus. E aqui Paulo, ele dá essa ordenança, que é não ficar ansioso, e ele fala como a gente faz isso. E a gente vai ver aqui que é um processo, né, parece ser simples, mas a gente precisa observar, né? Então, para aqueles que são crentes, precisam de fato observar se a gente está colocando em prática essa palavra aqui, essa orientação de Paulo. Depois que ele fala para a gente não ficar ansioso, ele fala como a gente precisa fazer. E está lá no versículo 7, né? Versículo 6 vai dizer: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Ainda no 6, né? Antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, antes a gente precisa colocar as nossas situações diante de Deus em oração. Aqui ele fala em oração, né? E também em súplica. Se a gente tem um problema, a gente precisa compartilhar isso com alguém, né? Só pelo fato de algumas pessoas, né, que a gente para às vezes para conversar, só pelo fato de você parar para ouvir a pessoa já se sente um pouco melhor. Agora você imagine, né, Deus Todo-Poderoso que resolve todos os nossos problemas, né, a gente colocar essas questões em oração diante de Deus. Então, será que nós estamos colocando os nossos problemas, os nossos dilemas diante de Deus em oração? E aqui fala também em súplica, né? Em situações que são mais complicadas e a gente precisa suplicar, né? Não que Deus não saiba qual é o nosso problema e que Ele não vai resolver, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não vou colocar diante de Deus, será porque Deus já sabe a minha vida? Deus sabe.
Mas aqui ele fala para a gente colocar diante de Deus em súplica também. E aqui eu vou abrir, né? E abrir aí lá em 1 Samuel 1:10. Aqui eu vou contar uma história que está na Bíblia aqui. 1 Samuel 1, de 10 a 18. Acompanha ali, entendeu? Você vai entender. Aqui é uma mulher que ela estava passando por um momento de muita aflição. Nessa época aqui, as mulheres que eram estéreis tinham muito problema, né? Porque as mulheres engravidavam e a mulher que era estéril, ela tinha muito problema. A pior coisa daquela época de uma mulher é ela não ter filhos. Então essa mulher aqui, ela era caçoada pelas suas rivais, que é a Ana, a mãe de Samuel. Conhece Ana da Bíblia? Abri 1 Samuel. 1 Samuel 1, 10 a 18. Vai dizer o seguinte. Aqui é uma breve história que está na própria Bíblia, que a gente vai ver aqui, né? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e darei a sua cabeça, e sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era sacerdote, né, da época, ele observou a sua boca. Ele olhou a boca dela, né, a boca de Ana, e viu que só mexia a boca e não pronunciava nada. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos teus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você vê que o sacerdote até não acreditou, viu a aflição dela, não entendeu, começou a falar que ela estava bêbada, né? Então às vezes a pessoa está numa aflição e ela não estava, ela estava ali clamando, ela estava suplicando, né? Ela estava não somente em oração, mas ela estava suplicando a Deus que Deus concedesse a ela um filho, né? E o interessante é que no final vai dizer o seguinte: e o seu semblante já não era triste. Então, depois dessa súplica, até o sacerdote entendeu que ela estava passando, falou: não, vai em paz, que Deus conceda o que você quer. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou o coração dela, que ela não ficou mais triste. Certo? Isso aqui é um exemplo de uma pessoa que estava em total aflição, estava meio depressiva, porque ela tinha um tempo sem ter filho, e era muito criticada por isso. E ela suplicou ao Senhor, e o Senhor concedeu a ela, Samuel, e aí a gente conhece a história. Então, essa história mostra também que a gente passa por momentos complicados, e se a gente colocar essa palavra aqui em prática,
em oração e súplica, né? A gente vai ver lá no versículo 7, que vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, essa paz de Deus, né, é incompreensível para a gente, é inexplicável. Não é a paz que o mundo dá, né? Não é a situação que você está ansioso e você vai resolver o problema de uma maneira que Deus não está no centro, né? Então Deus precisa estar no centro. Tem situações que vai precisar de um tratamento, né, de outras pessoas, mas a gente precisa antes colocar Deus no centro da situação e pedir ao Senhor, né, direção, e Deus vai guardar o nosso coração. E isso é incrível porque várias situações já aconteceu comigo com outras pessoas e que Deus de fato dá essa paz, né? E o cristão que tem o Espírito Santo e tem Deus dentro dele, ele já tem essa paz de Deus. Então eles têm isso continuamente, diariamente. Engraçado, quando você que é cristão, não sei se aconteceu com algum de vocês, né? Chega em algum grupo de pessoas que não são crentes e alguma pessoa em algum momento já falou: pô, o seu semblante de paz é diferente, você chega, aqui já é diferente, e muda de fato a atmosfera, né? E do contrário também é verdadeiro, né? Pessoas complicadas acabam contaminando que nós somos agentes de paz, né? Nós somos agentes de paz em qualquer lugar que a gente vá. E para aquela pessoa que está assistindo a gente, que está aqui, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, né? Então essa paz que Cristo nos dá, que é diferente da paz que o mundo nos dá, que o mundo dá, só tem a pessoa que um dia tomou uma decisão ao lado de Cristo, né? E decidiu viver a vida agora seguindo a Deus. Então, se você quiser experimentar essa paz, aceite Jesus e você vai ter. Então, Paulo estava nessa prisão, né? Nessa situação complicada, e ele escreve essa carta durante um período muito desafiador na vida dele. Então não é qualquer pessoa que está dando essa orientação, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então é um cara que realmente passou por tribulações, por situações complicadas, e a gente vê isso nas cartas de Paulo, né? Lá no livro de Atos, na viagem dele, o quanto Paulo sofreu, né? E Paulo ali, nessa cidade em Roma, ele morreu ali, então ele morreu por amor ao Evangelho, certo? Então ele passou por momentos bem complicados. Então essa orientação de Paulo não viver ansiosos em situações difíceis, né? Aqui eu vou falar um pouco da natureza da ansiedade e suas origens, né? A ansiedade como resultado de uma mente dividida. A origem da palavra ansiedade, na verdade, significa divisão. Quando você divide o seu pensamento, a sua mente, em várias coisas diferentes, né? Você não tem foco. Então, essa origem, a origem grega, né? De ansiedade, significa dividir. Então, a pessoa, quando está por um processo de ansiedade, então ela tem essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tem essa divisão da mente. Você quer fazer uma coisa, quer fazer outra, e a mente fica sobrecarregada, e a gente acaba tendo essa tentação, né? Então, por que a tentação? Se todo pecado, ele antecede, né, uma tentação. Nós somos tentados a todo momento. A gente vê muito hoje em dia falando de ansiedade, mas essa carta aqui foi escrita há milhares de anos. Então, desde aquele tempo lá, já existia problemas da igreja com ansiedade. Então, hoje, né, com toda a ciência que a gente tem, com toda a tecnologia, a gente consegue, né, resolver melhor alguns problemas que não é de caráter espiritual. O que eu estou falando aqui é de caráter mais espiritual. E tem outras coisas que roubam o nosso tempo, que roubam a nossa mente e acabam nos deixando ansiosos.
principalmente hoje em dia, né? Um mundo onde tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, as informações são muitas, muito rápido, e a gente às vezes não sabe, né? Não aprende a aprender e acaba tendo algumas overdoses de informações e outros problemas que geram essa ansiedade. E você começa a dividir o seu pensamento, a sua mente, começa a ter esses problemas. Aqui eu puxei aqui da internet uma descrição do que é a ansiedade. Vai dizer o seguinte: a ansiedade é uma emoção, né, que todos experimentamos em diferentes graus. No entanto, toda ansiedade se torna excessiva. Quando ela se torna excessiva, interfere na vida diária, pode ser um sinal de um transtorno de ansiedade. Né? Os sintomas de ansiedade incluem preocupações excessivas, tensão muscular, irritabilidade, dificuldade em concentrar-se e problemas para dormir. E se a gente for ver, né, até no Ministério da Saúde, existem vários tipos de ansiedade, né, que são tratáveis. São transtornos de ansiedade generalizada e dentre outros transtornos que a gente pode ver lá, né? Então aqui são diferentes origens para a ansiedade, mas eu queria colocar aqui alguns pontos que traz ansiedade, né, na nossa vida diária, que dá para a gente se policiar e dá para a gente tratar, certo? Existe o fator nutricional, né? Então, muita coisa a gente consegue ver que existe fator nutricional, a questão intestinal e nutricional. Pode-se gerar uma falta de vitamina, uma falta de mineral, pode provocar um efeito, né, e gerar uma ansiedade. E existe a questão da desorganização pessoal. Então, uma pessoa desorganizada, ela é mais ansiosa, isso também provoca isso. Tudo isso gera-se uma tentação para a gente ficar ansioso, né? Metas confusas. A pessoa, quando não estabelece uma meta, ela já fica ansiosa porque não sabe o que realmente quer, né? Conflito de prioridades. Então, muitas tarefas que a pessoa se compromete a fazer, então ela tem esse conflito de prioridade, não coloca o que é prioridade na vida. Isso pode gerar uma ansiedade, incapacidade de dizer não, né? Para quem é líder, para quem lidera, não delega as coisas, e ele não diz não, e ele quer fazer tudo, ele diz sim para tudo, e chega um momento que você está sobrecarregado, e isso é um problema que pode gerar também um pouco de ansiedade. Distrações e procrastinação. Isso acontece muito, né? Com mídias e redes sociais, que são um dos maiores ladrões de tempo hoje. Então, a pessoa, se for medir, né, a maioria das pessoas, o tempo que fica na rede social, o tempo que fica meditando na palavra, você vê que é muito complicado. Se a gente fizer uma introspecção ali, quanto tempo você fica na rede social? Quanto tempo você está lendo a palavra, meditando na palavra, orando? Quando você tem um problema, será que você vai para a procrastinação, que é você deixar de fazer algo importante para fazer algo que vai te dar aquele refúgio naquele momento? Né? Então a procrastinação é isso. As pessoas hoje procrastinam muito. Ao invés de eu pegar o meu problema, expor diante de Deus, colocar diante de Deus em oração, suplicar a Deus para que a paz de Deus esteja em nós, né? Esteja em mim, eu vou para esses ladrões do tempo buscar um refúgio. E o que é que isso acontece? Isso acumula mais ainda o problema, né? E a pessoa fica ansiosa. Interrupções, que é falta de foco, né? Comunicação ineficaz. A pessoa acaba não aprendendo, não sabe se comunicar, se expressar, não sabe o que quer dizer e também não sabe ouvir as pessoas. Isso gera seu estresse, porque a pessoa fica com falta de entendimento, né? Inabilidade de delegar, que eu já falei aqui, reuniões, a pessoa
para muito, né? As reuniões não agem, a falta de ação também gera um problema, pode gerar um problema emocional, né? Emergências, que é a falta de planejamento, quando você não planeja as coisas, você tem que fazer tudo na emergência. Então, isso pode gerar uma ansiedade também, né? E aqui também, trânsito. Tem gente que fica ansioso no trânsito, né? Eu já vi muitos colegas meus que teve problema no trânsito porque fica estressado e esse estresse gera ansiedade e o cara tem problemas com isso, né? Vou abrir aqui em 1 Tessalonicenses 5:22. Falar um pouco de tentação, né? 1 Tessalonicenses 5:2. Vai dizer o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:22, desculpa. 5:22. Vai dizer o seguinte: abstende-vos de toda aparência do mal. Isso a gente fala sobre tentação. Então, sobre esses pontos, alguns pontos que eu falei aqui, isso nos tenta a nos sentir ansiosos, né? A ter essa ansiedade. E a Bíblia já coloca nesse versículo aqui que a gente precisa fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, é fugir daquilo que aparenta mal, somente aparenta, né? Porque isso aqui, se você fugir do mal, você já está fugindo realmente do pecado. Então, a gente tem que fugir da tentação do pecado. Certo? E aqui, a tentação é a atração ou vontade de fazer algo que é considerado errado ou prejudicial. Muitas vezes a tentação envolve o desejo de satisfazer um impulso ou desejo imediato, mesmo que isso possa ter consequências negativas a longo prazo. A tentação pode ser encontrada em muitos aspectos da vida, desde a tentação de comer alimentos não saudáveis até a tentação de trapacear em um relacionamento ou um jogo. Lidar com a tentação muitas vezes requer autocontrole, força de vontade e capacidade de resistir aos impulsos prejudiciais. Então, se a gente tiver uma situação em que nós somos tentados a ficar ansiosos, a ficar numa situação complicada em relação à mente, a gente precisa voltar-se para o Senhor, voltar para o versículo, né? Colocar diante de Deus os nossos problemas, nossos dilemas, para que a paz de Deus esteja conosco, esteja no nosso coração. Amém? Amém. No versículo ainda de Filipenses 4, 6, 7, vai dizer com ações de graça, né? Então a palavra graça vem de gratidão, que é derivado do latim, gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras graça, bênção e dádiva. Sendo assim, gratidão significa o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Ser grato é reconhecer o que também não enxergamos. Então, só pelo fato de a gente ser grato a Deus, isso também já refrigera um pouco a nossa alma. E a gente precisa, né, colocar diante de Deus em oração, súplica, né, com ações de graças, e a gente colocar em prática isso aqui, agradecer a Deus pelas bênçãos. Então, se você tiver um problema, seja ele qual for, comece também a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele te deu antes, né? Porque não é só problema, todo mundo tem problema na vida, mas todo mundo também é agraciado pelas bênçãos de Deus. Amém. Então a gente
tendo essa atitude de agradecer a Deus, né? De acordar de manhã, né? Os palestrantes e os coaches hoje falam muito sobre isso, né? Eles tiram muita coisa da Bíblia e falam muito sobre isso. Tem que acordar de manhã e agradecer a Deus. Eles agradecem pelo sol, e a gente vai agradecer a Deus com o conhecimento de Deus, olha só. Isso é muito bom. Então, só essa atitude já vai trabalhando a nossa alma. Então, Paulo colocou uma ordem, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Colocou 2 pontos para a gente fazer, que é oração e súplica, e também sobre os pensamentos, né? E antes disso ele falou da paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Deus. Então, a paz de Deus, no qual somente aquela pessoa que tem Cristo tem, né? As pessoas que são ímpias, que ele chama, que ainda não aceitaram Jesus, elas são abençoadas, têm a paz, né? Têm a paz com Deus, né? Não a paz de Deus, têm a paz com Deus, então somente por conta da igreja dos crentes, né? Não por elas, né? A pessoa precisa tomar uma decisão em Cristo, né? Para ter essa paz. Então, muitas vezes você vai ver a pessoa assim, estou em paz. Mas você vê que alguém está orando por ela, a igreja está orando pela pessoa. Então, o mundo inteiro só está de pé porque a igreja está no mundo, né? Então, a paz de Deus está aqui por conta da gente. Certo? Então, a paz de Deus é um conceito religioso, né, que se refere à sensação de tranquilidade, segurança e contentamento. É uma boa palavra, contentamento, né? Porque as pessoas hoje esqueceram de falar sobre isso, né? Sobre contentamento. As pessoas querem cada vez mais, querem evoluir cada vez mais, né? Querem crescer, somente crescer, e não olham o que já tem. Por isso que ficam, né, às vezes ansiosos e infelizes, porque a felicidade é você olhar pelo que você tem e você ter contentamento. Eu sou contente com o que eu tenho. Agradeço a Deus pelo que tenho. Isso não quer dizer que você não vai buscar melhoras, não. Mas o contentamento é algo muito importante, né? E isso vem da fé e da confiança em Deus. Para os cristãos, a paz de Deus é descrita como algo que transcende a compreensão humana e que guarda os corações e mentes daqueles que a experimentam. A paz de Deus é frequentemente associada à passagem bíblica de Filipenses 4:7, que diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Então, a gente precisa ter essa mente blindada em Cristo, né? Nada pode tirar a nossa paz, e é isso que Paulo está colocando. Ele está passando por uma situação complicada, mas ele não perdeu a paz de Deus, e ele conseguiu até orientar os irmãos, e os irmãos que conheciam a trajetória de Paulo, viu, começaram a se fortalecer, né? Isso ele deu uma palavra de ânimo para as pessoas. Falou, se Paulo, que está nessa situação, ele tem a paz de Deus, né? A gente vai citar isso para a gente também ter essa paz. Então a gente tem que blindar a nossa mente, né? No próprio versículo fala, né? Os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Blindar nossa mente em Cristo, fazer a vontade dele. E não permitir que pensamentos, né, não somente ações, mas pensamentos negativos venham tomar nossa mente ao ponto de a gente ficar pensando, né, até mesmo agindo de forma depressiva, né, de forma para baixo. A gente tem que ser para cima. Isso é uma orientação bíblica. A gente tem que pensar de forma positiva. Não é um pensamento positivo coach, né? Que você vai pensar positivo até em qualquer situação, somente pensar positivo por pensar. Isso aqui fala para a gente estar alimentando a nossa mente com coisas que vai nos trazer boas sensações, né? E a gente fala muito sobre a questão de você ficar parado assistindo televisão, por exemplo. Se você parasse de televisão e TV aberta,
você vai ver um monte de coisas negativas e você assistindo aquilo todos os dias, por muito tempo, você vai começar a ter um sentimento para baixo, um sentimento mais assim, ficar preocupado, não querer sair na rua porque está muita violência e tal. Você começa a ter esse tipo de coisa, né? A ter medo, a alimentar o medo, alimentar o pensamento negativo. E a Bíblia nos orienta a pensar de forma positiva, né? Então, se você vai parar para ver alguma coisa, assistir ou ler algo, que seja algo que edifique, né? A Bíblia sempre orienta a fazer coisas que edifiquem a nossa mente e a nossa alma. E a palavra de Deus, ela já é suficiente para isso, né? Então, além de ter a Bíblia, que a gente pode ler, meditar e alimentar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a gente tem as redes sociais, YouTube, você pode chegar e assistir qualquer coisa, uma pregação, por exemplo, um estudo bíblico, né? Algo que vai te enriquecer, né? Um curso, né? Na área de você se desenvolver pessoalmente, você pode se enriquecer, né? Então está tudo aí disponível, tanto para o bem quanto para o mal, mas Deus orienta sempre a gente seguir o que é o bom, certo? Então essa é a importância de guardar a mente e o coração. Eu vou ler aqui ainda Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 de novo, né? Que vai dizer sobre essas coisas que a gente precisa pensar. Filipenses 4, versículo 8, vai dizer o seguinte: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só, esse versículo aqui, quando eu me converti, foi um dos que eu lia todos os dias para que Deus mudasse na minha mente, né? E de fato funciona muito, né? Quando você repete, você acaba aprendendo. Quando você colocasse no seu subconsciente aquilo ali, né? Então você aprendeu, você sabe que aquilo ali é o que você vai praticar. Então você só consegue praticar se você aprender. E é assim que se aprende, repetindo as coisas. Por isso que a gente prega todo dia a palavra de Deus, para que haja transformação em nossas vidas. E a orientação de Paulo aqui é que a gente alimente nossa mente com tudo isso aqui, né? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Olha só. E aí a gente consegue ter uma vida tranquila, sem ter muita ansiedade. Certo? Então, a promessa da paz de Deus e a prática da fé. Paulo ensina a viver em paz e praticar a fé em meio às tribulações. E a gente fala de confiança em Deus, né? Porque às vezes a gente coloca, né, as coisas, nossos problemas, mas a gente não confia de fato em Deus. Então, quando a gente fala de fé, não é somente a fé como as pessoas têm, né, acreditar, mas assim, é a fé de confiar. Então, se a gente coloca algo diante de Deus, será que você tem essa confiança? Deus não prometeu que vai cuidar da gente. Jesus não foi lá, morreu na cruz para nos salvar. Afinal, você é salvo por quê? Porque você acredita que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E pela fé você é salvo, né? Não mais nada. É só pela fé. Então a gente confia em Deus que se a gente morrer hoje, a gente vai para o céu. Então o crente é isso, ele confia tanto em Deus que se morrer vai para o céu. Alguém provou isso? Não é prova, é fé. Então, a gente precisa também, através de nossos problemas, pequeno que seja, acreditar que Deus ajuda a resolver. Então não é só acreditar como outras pessoas acreditam, que Deus existe, que Deus vai
mas assim, confiar de fato que Deus vai resolver o problema. Amém? Amém. Então a promessa da parte de Deus, isso é uma promessa, certo? Então nós vimos a exortação de Paulo, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, o que a gente precisa fazer para ter essa paz, né, e não ficar ansioso, que é orar e suplicar, colocar diante de Deus, não somente isso, mas também pensar em coisas positivas, em coisas boas, né, tudo que a gente for fazer. E agora vem uma promessa, que é a promessa de Deus que está lá no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Certo? Então, se você fizer isso é muito matemático. Vai dar certo. Se tem um problema, ore a Deus, né? Coloca diante de Deus. Se for necessário, suplique a Deus, né? Vai lá, se rasga diante de Deus e peça a Deus de fato que Ele vai te entender. O que é que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Foi o que aconteceu com Ana, né? Que a gente deu lá na frente. Ela orou e suplicou a Deus, e quando ela saiu dali, ela já não estava mais aflita. A paz de Deus tomou o coração dela e ela não teve mais problemas. Certo? Deus está conosco, né? A gente não pode deixar, Deus não nos deixa sofrer além do que suportamos. Ele enche o nosso coração de paz. Certo? Então, Jesus falou, né, que no mundo a gente ia ter aflição. Isso aí, todas as pessoas estão, né, tanto o ímpio quanto o crente, vai ter problemas. Só que a diferença do ímpio para o crente é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Certo? Então a gente quer trazer, né, levar essa paz, o nosso papel, o papel da igreja, é levar essa paz para as pessoas que ainda não têm, né? Levar essa vida eterna. Só pelo fato de você entender que existe a vida eterna através de Cristo Jesus, isso já gera uma paz. Ninguém promete isso, né? Promete que se você morrer, aconteça o que acontecer, até você morrer você vai estar lá em Deus. Então aconteça o que acontecer, a gente vai estar em paz com Deus, né? A gente vai orar a Deus e confiar em Deus. Jesus, ele colocou isso em prática quando ele estava no barco com os apóstolos. E na tempestade, estava tendo uma tempestade terrível lá, todo mundo preocupado, e Jesus estava como? Ele estava tranquilo, dormindo, relaxando. E assim o cristão precisa se comportar, ter essa paz de Deus. Isso excede todo entendimento. Às vezes as pessoas questionam: o mundo está pegando fogo e você está aí tranquilo e tal. As pessoas, né? Nós cristãos precisamos estar tranquilos diante das tribulações, orando e tentando resolver problemas com Deus, certo? Mas tem que estar tranquilo. A gente vê isso muito em enterro, né? Você já foi no enterro de uma pessoa ímpia? As pessoas gritam, se rasgam e aquela coisa toda e tal. Mas se você for no enterro de uma pessoa que é cristã, é uma paz, transmite até uma paz para você. É até bom você ir, você se sente, né, uma coisa, né, espiritual. Então, recapitulação aqui dos principais pontos, né? Então, a gente compreendeu essa questão de ansiedade, né? O que é, claro que eu vou entrar mais a fundo sobre isso, né? Existem outros fatores que levam as pessoas à ansiedade, e isso, né, até mesmo cristãos, precisa de uma orientação de um profissional para resolver o problema, né? Mas antes, principalmente para quem é crente, né, a gente observar em Deus isso, né? Você já orou, né? Colocou em Deus, colocou diante de Deus em oração o seu problema, o seu dilema que você está vivendo, suplicou, né? Foi lá expor diante de Deus, ou não, né? A
Às vezes a gente não coloca a de Deus, não ora devidamente como deve e já vai buscar outros fatores. Às vezes Deus coloca situações para que você volte para Ele, né? Você busque mais a Ele. Né? E se tiver alguma situação que é isso, e aí você vai buscar um profissional, você vai entender. Ah, não, está tudo bem com Deus, eu estou orando todos os dias, mas ainda estou numa situação complicada. Aí o profissional vai verificar se é um fator nutricional, se é um fator psicológico e vai tratar. Né? Existem hoje profissionais que tratam pessoas ansiosas. Mas eu estou falando aqui dessa ansiedade, que eu digo para você que é a maioria que as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão esquecendo de Deus, né? Estão colocando todas as soluções em outros fatores, esquecendo que a solução, de fato, de todos os problemas está aqui na palavra. Entendeu? Então, irmãos, eu vou abrir em outro versículo, só para confirmar, né? Porque assim, quem deu essa orientação aqui foi Paulo. E Paulo a gente conhece, que é um homem de Deus, foi um homem de Deus, e tem de fato autoridade para poder dar essa orientação. Eu vou abrir aqui no versículo, no livro de Mateus 6, 25 a 34. Então vamos ver o que Jesus disse sobre a ansiedade, sobre esse tema, sobre como a gente precisa se comportar em relação a isso. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25. Capítulo 6. Versículo 25 a 34. Vai dizer o seguinte, todo mundo achou aí, né? Amém. 25 a 34. A gente vai ver aqui o que Jesus diz sobre a ansiedade. Isso aqui acho que está bem claro em Jesus, né? Paulo a gente já conhece, sabe que a gente confia na palavra de Paulo, imagina na de Jesus. Certo? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, né? Por que andais solícitos ou ansiosos, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Esse é o versículo 30. Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestimos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, né? As pessoas que não têm Cristo, né? Também procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí o versículo 33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará
de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Então Jesus fala sobre isso, acho que dá para encerrar aqui, né? A palavra de Jesus, sobre a gente não se preocupar, né? Se preocupar, ele já fala, é você se ocupar previamente. E a ansiedade é isso, né? Você pensar no que você vai fazer, nos problemas que você vai fazer, que ainda nem aconteceu, às vezes nem vai acontecer, mas você já está se preocupando, você se está ocupando previamente. Então, em vez de se preocupar, a gente deve se ocupar, né? Buscando a Deus, buscando soluções dos problemas. Amém? Com essa palavra aí, né? Vai orar e agradecer ao Senhor. E para aqueles que ainda não têm Cristo, né, e querem receber essa paz de Deus que excede todo entendimento e garantia a vida eterna em Cristo, né? Quem está aqui que ainda não aceitou Jesus, se quiser, pode vir aqui que a gente ora. Você pode aceitar Jesus agora aqui mesmo. E aquelas pessoas que estão assistindo a gente, que ainda tomou uma decisão ao lado de Cristo e quer receber essa paz que excede todo entendimento, pode sim também aceitar Jesus aí. Vai numa igreja, né, mais próxima e confirma, né, confessa lá com a boca que Jesus é o Senhor e você será salvo. Amém? Pai amado, querido Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado Deus, pela tua palavra. Abençoa, Deus, todos aqui que ouviu, ó Pai, a tua palavra. O Senhor, Deus, guarde a mente e o coração de cada um, Pai. O Pai do Senhor, Deus, esteja em nossos corações, Senhor. Entregue em tuas mãos todos os nossos problemas, nossos dilemas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Deus, conforte cada coração aqui, ó Pai. Eu não sei dos problemas de cada um, mas o Senhor sabe, ó Pai. Que cada um possa, Deus, independente do que for, o Senhor pode consolar, Deus, o Senhor pode ajudar a resolver esse problema, Pai. Em nome de Jesus, direciona, Deus, para que, ó Deus, todos os problemas sejam de fato tratados e resolvidos, Senhor. Toma o coração de cada um, ó Pai. Permita que a ansiedade, ó Deus, a depressão, a preocupação venha tomar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo mal, Deus. Repreende o inimigo de nossas vidas, Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir, ó Deus. Ele usa como estratégia, ó Deus, muitas coisas para nos destruir, ó Deus, para que nós não venhamos nos buscar o Senhor, Pai. Mas nós buscamos no Senhor, que é a solução para a nossa vida, Pai. A solução, ó Deus, para a nossa ansiedade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos a vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém.